Queridos irmãos e amigos, que a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você e com toda a sua família. Que bom estarmos juntos mais uma vez em nosso culto matinal, nossa escola bíblica dominical, nossa escola de todos os domingos pela manhã. E queremos agradecer a você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, que nos dá a honra de poder adentrar no seu lar. A você que neste momento está nos acompanhando através das redes sociais, pare um minutinho e compartilhe este link aí no grupo de WhatsApp de amigos e familiares e convide-os a estar conosco nesta manhã, aprendendo a palavra do Senhor. Hoje estudaremos uma lição maravilhosa, como tem sido, em outros domingos, uma lição que vai promover o nosso crescimento espiritual e o nosso fortalecimento da nossa fé em Cristo Jesus. Queremos aproveitar o momento e mandar aquela saudação especial aos nossos irmãos da terceira idade e também aos pastores, aos nossos pastores, aos pastores que estão jubilados, que também estão nos acompanhando todos os domingos pela manhã. Receba aí um forte abraço do pastor Ailton, da irmã Judite, abra os braços aí, receba aquele abraço gostoso, aí tá aqui, abraço maravilhoso. Deus continue abençoando a você, toda a sua família, vocês são uma bênção de Deus para as nossas vidas. Vamos orar neste momento, agradecendo ao Senhor a oportunidade que Ele nos dá de estar aqui, que não há nada melhor do que no dia do Senhor, aprender a palavra do Senhor, adorar o Senhor e buscá-lo na sua santidade, na beleza de sua santidade. Vamos orar? Feche seus olhos neste momento e ore comigo. Pai, em nome de Jesus, te rendemos graças pela oportunidade que nos concede estarmos aqui, Senhor, nesta manhã, para juntos aprendermos a Tua palavra e Te adorarmos na beleza de Tua santidade. Queremos pedir o Teu favor, a Tua bênção sobre cada um de nós. Abençoa os Teus filhos que estão sendo alcançados através desta programação. Que a Tua boa mão de Deus continue estendida sobre cada um, Senhor. Continua abençoando o nosso pastor presidente, Senhor, o pastor Ailton, continua lhe dando força, saúde, vigor, Senhor, toda a diretoria da igreja, a evangelista Sonivaldo e a todos que compõem a Rede Brasil. Que a Tua boa mão de Deus continue estendida sobre as suas vidas. Em nome de Jesus nós pedimos hoje para todos sempre. Amém. Queridos irmãos, vamos neste momento adorar ao Senhor, nada melhor do que adorar ao Senhor no dia do Senhor, que é o domingo. Vamos convidar o presbítero Jailson Aguiar, ele irá aqui entoar os cânticos congregacionais e não perca a oportunidade de adorar ao Senhor. Se você não tem uma harpa aí próxima de você, não tem problema, nós estaremos dispondo o texto em tela a fim de que você nos acompanhe e cante conosco, formando aqui um grande e lindo coral para a glória do Senhor. Glória a Deus, cumprimentamos a todos com a santa paz do Senhor Jesus, que bênção, que alegria. Vamos louvar ao Senhor assim como nos foi oportunizado. Queremos agradecer a oportunidade que nos foi concedida pelo escalado e também fazer uma menção ao nosso querido pastor presidente. Vamos louvar ao Senhor, hino de número 277, é um hino repleto de perguntas, onde somente nós, pessoalmente, podemos respondê-las. Ele pergunta: tens achado em Cristo plena salvação? Pelo sangue vertido na cruz, toda mancha lava do teu coração. E aqui ele afirma: este sangue eficaz de Jesus. Glória a Deus. Tens achado em Cristo plena salvação, pelo sangue vertido na cruz, toda mancha lava de teu coração, este sangue eficaz de Jesus. Salvo estás, limpo estás,
pelo sangue de Cristo Jesus. Tens teu coração mais alvo que a luz, foste limpo no sangue eficaz. Vive sempre ao lado do teu Salvador, pelo sangue que emana da cruz. Do pecado foste sempre vencedor, como foi teu bendito Jesus. Salve estás, limpo estás, pelo sangue de Cristo Jesus. Tens teu coração mais alvo que a luz, foste limpo no sangue eficaz. Terás roupa branca quando vier Jesus, foste limpo na fonte de amor. Estás pronto para seguir ao céu de luz, pelo sangue purificador. Salve estás, limpo estás, pelo sangue de Cristo Jesus. Tens teu coração mais alvo que a luz, foste limpo no sangue eficaz. Cristo hoje dá pureza e muito poder, fita aos olhos na cruz do Senhor. Dela fonte sai que te enche de prazer, que te farta de vida e vigor. Salve estás, limpo estás, pelo sangue de Cristo Jesus. Tens teu coração mais alvo que a luz, foste limpo no sangue eficaz. Aleluia, glória a Deus, glória ao nome de Jesus. Este sangue é o que purifica o homem de todo o pecado. O hino de número 39 também fala desta verdade. Alvo mais que a neve, neste sangue lavados, assim nós somos. Glória a Deus. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Eis nesse sangue lavados, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos que perante seu Deus já estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavados, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o maior pecador, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Se de todo
Queridos irmãos, esta semana nós estamos estudando a lição de número 5, que tem como título A Promessa de Salvação. O texto áureo está em João capítulo 5, versículo 24, que diz: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crer naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. A verdade prática nos diz que a promessa da vida eterna é a maior bênção divina para todo aquele que crê em Jesus Cristo. Nossa lição está dividida em 3 tópicos. Primeiro tópico, a promessa da salvação. O segundo, a natureza da promessa de salvação. E o terceiro tópico, a promessa e perseverança na salvação. A leitura bíblica em classe está em João, no capítulo 3, versículos 14 ao 21. Vamos ler neste momento a leitura bíblica em classe. Diz o seguinte: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crer nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Amém. Vamos nesse momento agradecer ao Senhor pela leitura de sua palavra e pedir ao Senhor a sua graça sobre o seu filho que irá ministrar a lição nesta manhã. Oremos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela leitura de tua palavra que foi realizada, Senhor, e queremos pedir, Senhor, neste momento a bênção em favor do teu filho que irá ministrar esta lição. Abre, Senhor, o entendimento dos teus filhos para que possam compreender as verdades que serão expostas. Ilumina a mente do teu filho que irá expor a tua palavra, Senhor. Que o teu Santo Espírito tenha plena liberdade de falar aos nossos corações nesta manhã. Continua conosco, em nome de Jesus, nós pedimos hoje para todos sempre. Amém. Queridos irmãos, vamos neste momento orar pelos dizimistas e ofertantes e vamos convidar o professor irmão Jonas Santana para proceder com esta oração. Meu querido irmão em Cristo Jesus, nós queremos saudar todos com a paz do Senhor e falar da nossa alegria, da nossa satisfação, de dizer a você como é bom estar na casa de Deus, estar participando desse culto, porque a escola dominical é um culto que acontece também aí na sua casa. Meu querido irmão, nós chegamos num momento importante também da escola dominical, que é o momento da oferta, é o ato do ofertório. E nós queremos lembrar você que ofertar é um ato de dedicação ao Senhor. Deve ser um ato voluntário, um ato feito por amor e um ato, é claro, de adoração a Deus, porque Deus ama aquele que faz esse ato de ofertar. Deus ama aquele que faz isso com alegria. E tem um versículo nas Escrituras Sagradas que faz referência a essa assertiva. Segundo o livro de Coríntios, capítulo 9, e o versículo de número 7, texto bem conhecido. Se você tiver com a sua Bíblia, abra sua Bíblia conosco, participe
dessa leitura desse texto bíblico tão importante para aqueles que vão ofertar como ato de adoração e como ato voluntário. Diz assim a palavra de Deus: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Querido irmão, faça isso de coração, faça como um ato de adoração a Deus. A Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui no estado de Pernambuco, ela vem disponibilizando alguns canais para facilitar para você que mora em outro estado, você que está nas cidades mais distantes aqui de Pernambuco e até para pessoas que estão em outros países que também querem adorar a Deus também com as suas ofertas. Você está vendo o QR Code, você pode apontar a câmera do seu celular e você será redirecionado a uma das contas da igreja, Caixa Econômica, Banco do Bradesco e o Banco do Brasil. Você está vendo aqui ao meu lado justamente as contas e todo o depósito deve ser realizado em nome da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. Quero convidá-lo nesse momento para nós orarmos ao Senhor. Tudo que fazemos aqui no culto é acompanhado com a oração. Vamos fazer uma oração de agradecimento pelas bênçãos recebidas. Vamos fazer uma oração de agradecimento nesse momento que você está se preparando para ofertar a Deus. E vamos incluir as pessoas que estão desempregadas, aquelas pessoas que estão se preparando também para o concurso, para os diversos concursos públicos que irá ter nesse país. Vamos orar ao Senhor? Vamos falar com o Pai Celestial nesse momento? Onde você estiver, nos acompanhe. Pai eterno, Cristo amado, Deus da glória, Senhor maravilhoso. Recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor, que se faz representar também a partir das nossas ofertas, dos nossos dízimos, dos nossos votos. Abençoa cada um do teu filho que nesse momento pegou o celular, pegou o tablet ou simplesmente anotou as informações que estão na tela para ofertar, para adorar a Deus com as ofertas. Usa de misericórdia, não deixa faltar o pão. Senhor da glória, Cristo amado, queremos também nesse momento te pedir pelas pessoas que estão desempregadas, por esse pai de família, por essa mãe, por esse filho que está procurando também emprego. Usa de misericórdia com aqueles que estão se preparando, estão estudando para passar em algum concurso público. Tu és o Deus da sabedoria, do entendimento, age na mente e age também nos corações. Recebe agora a nossa adoração, a nossa alegria, no nome santo e poderoso de Jesus, assim nós te pedimos. Amém, amém. Querido irmão em Cristo Jesus, você fica conosco aqui na Rede Brasil de Comunicação, adorando a Deus, adorando ao Senhor, louvando a Ele. E vamos agora ouvir mais um hino sendo cantado. E o nosso superintendente, o pastor Nadir Jackson Saraiva, superintendente das escolas dominicais aqui no estado de Pernambuco, das Assembleias de Deus, ele convida o presbítero Jailson Aguiar para louvar a Deus com mais um hino. E você fica conosco, pois daqui a pouquinho tem a exposição da santa, rica e maravilhosa Palavra de Deus. Glória a Deus, vamos louvar ao Senhor. Há poder no sangue de Jesus. Hino de número 491. Glória a Deus. O teu pecado tu queres deixar, no sangue há poder, sim há poder. Queres do mal a vitória ganhar, seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador. Oh, confia no Cristo da cruz. Queres os vícios abandonar, no sangue há poder, sim há poder. Confia em Cristo para te curar, seu sangue tem este poder. Com convicção, há poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus.
há poder, sim, no bom Salvador. Oh, confia no Cristo da cruz. Oh, paralítico, queres andar no sangue, há poder, sim, há poder para fazer-te também caminhar. Seu sangue tem este poder, há poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador. Oh, confia no Cristo da cruz. Queres pureza para teu coração? No sangue há poder, sim, há poder. Mais lealdade, mais consagração. Seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador. Oh, confia no Cristo da cruz. Queres de Cristo a mensagem levar? No sangue há poder, sim, há poder. Queres com os anjos na glória cantar? Seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador. Oh, confia no Cristo da cruz. Aleluia. Queridos irmãos, chegou um momento especial, momento da exposição de nossa lição. Hoje estamos estudando a lição de número 5, que tem como título A Promessa de Salvação. E como todos os domingos, aproveite este momento para pegar a sua Bíblia, sua revista de escola dominical, aquele caderninho de anotações com aquela caneta. Pegue neste momento, se sente, pare o que você estiver fazendo neste momento para estar atento à exposição da palavra do Senhor. Porque aqui a nossa escola bíblica dominical sempre traz uma informação a mais, um texto a mais, um comentário a mais. É por isso que você, querido irmão, querida irmã, que está nos acompanhando, é importante que tenha sempre aquele caderninho de anotações, está dizendo, olha, domingo tal, lição 5, os versículos que foram apresentados, além daquilo que já estão na lição. É importante para o seu crescimento e revisão posteriormente à conclusão da escola dominical. E tem sido escalado pelo nosso pastor, o auxiliar e professor irmão Jonas Santana, e ele já está com a oportunidade. Querido irmão, mais uma vez, queremos saudar todos com a paz do Senhor e falar da nossa alegria de estarmos aqui na Escola Bíblica Dominical para participarmos de mais uma lição. E nesse domingo nós temos uma lição importantíssima, importante para nós que somos crentes, salvos em Cristo Jesus, e importante também para aquela pessoa que está nos assistindo nesse momento. Porque aquela pessoa que ainda não fez sua decisão para Cristo, ainda não é evangélico, se quiser aceitar Cristo como Salvador, a igreja está de braços abertos e Jesus de Nazaré está lhe dando uma oportunidade. A lição de hoje vai falar de um assunto que é basilar nas Escrituras Sagradas, base da doutrina, das doutrinas fundamentais, faz parte das doutrinas fundamentais, chama-se salvação. É a lição de número 5, que tem por título A Promessa de Salvação.
E o nosso textuário diz o seguinte, vamos ler o textuário, como sempre fazemos aqui, nós vamos ler o textuário e vamos ler a verdade prática. Você que está em casa, se você puder nos acompanhar nessa leitura, nos acompanhe como sempre fazemos na escola dominical. Diz assim um texto registrado em João capítulo 5, versículo 24. Na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Nossa verdade prática diz, a promessa da vida eterna é a maior bênção divina para todo aquele que crê em Jesus Cristo. Vamos fazer um comentário bem rápido, fazer aquele comentário introdutório, antes de ir para o tópico 1, 2 e 3 da lição. Essa lição é muito importante. Essa lição tem 3 objetivos que vamos tentar alcançar eles aqui nessa nossa fala. O primeiro objetivo é justamente explicar biblicamente o que é a salvação em Cristo. O segundo é mostrar a natureza dessa promessa de salvação. E por último, nós iremos refletir a respeito da importância da promessa da salvação e, claro, da perseverança nela, de prosseguir como crentes salvos em Cristo Jesus. Querido, há uma promessa de salvação. Essa promessa foi feita inicialmente lá no Jardim do Éden. O homem pecou, o homem falhou. Quando eu digo homem, estou fazendo referência a Adão. Adão, nosso primeiro pai. Adão, vamos dizer, o representante da raça humana, era o melhor representante naquele momento, com todas as condições necessárias, melhor do que nós. E no momento que o homem cai, quando eu falo da queda, o homem entrou em pecado, ele é afastado do Jardim do Éden, ele é retirado, ele comete um erro gravíssimo, ele traz a morte não somente para ele, mas ele traz a morte também para toda a humanidade. Então a humanidade foi condenada naquele momento. Então Deus fez uma promessa de salvação que se realiza na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o Salvador da humanidade. Se você abrir sua Bíblia, lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, mostra claramente que Jesus, ele é o Salvador. E óbvio, o programa não tem um espaço suficiente para tratar de um assunto tão vasto, de maneira tão minuciosa. Mas é bom deixar claro, Deus nunca foi pego de surpresa. Quando o homem pecou, o plano para salvar a humanidade já estava pronto, porque Deus vê o que aconteceu. Ou melhor, Deus vê todas as coisas porque Ele é onisciente. Ele sabe o que acontecerá daqui a 10 anos, 20 anos, 30 anos e conhece em minúcias de detalhe os eventos passados, os eventos presentes e os eventos também futuros. Então há uma promessa de salvação destinada, é claro, para a humanidade. Mas para se apropriar dessa promessa, tem que aceitar Jesus como único e suficiente Salvador de sua vida. A nossa verdade prática, quando nós estávamos lendo ela aqui, ela diz o seguinte, que a promessa de vida eterna é a maior bênção. E eu quero destacar isso antes da gente ir para o comentário da lição. A promessa da salvação, quando o homem é salvo em Cristo Jesus, quando ele faz uma decisão de ser um crente salvo em Cristo Jesus, quando Jesus salva esse homem, a maior bênção que uma pessoa pode ter aqui na terra é a salvação. Os bens materiais são coisas secundárias. Bens, existe uma série de coisas que o homem pode se cercar de coisas materiais, bênçãos materiais, mas em nenhum momento isso está acima do bem maior que é a salvação da alma humana. Então, querido irmão, vamos estudar mais sobre a salvação em Cristo Jesus. Tem coisa boa para a gente, que somos crentes, relembrar de textos bíblicos e, claro, vamos falar da perseverança da salvação. É um assunto tão importante, nós vamos falar no tópico 3 dessa lição aqui, perseverar na salvação. E também fazer uma oferta, mostrar biblicamente que Jesus salva
o mais vil pecador. Deixa eu convidá-lo nesse momento, vamos lá para o tópico 1 da nossa lição e o subitem 1. Vai aparecer na sua tela, nos acompanhe. Se você tiver com a lição, abra a sua lição, ou se não, acompanhe a leitura. Uma maravilhosa salvação. A leitura bíblica em classe nos lembra a passagem bíblica no Antigo Testamento, em Números capítulo 21, do versículo 4 ao versículo 9, que trata de um ato simbólico em que a cura física seria uma realidade para quem olhasse para a serpente de bronze no deserto e teria maldição removida de sua vida. Semelhantemente, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário proporciona redenção para a alma carente de salvação. Vamos fazer uma leitura bíblica, eu quero convidar você. João capítulo 3, versículo 14 e o versículo 15, até para a gente situar o evento que está registrado no livro de Números. Diz assim a palavra de Deus, capítulo 3, versículo 14 e o versículo 15 do Evangelho de João. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você viu que o autor da lição citou o Número, capítulo 21, do versículo 4 ao versículo 9, que narra um evento que aconteceu no deserto, onde o povo desobedeceu a Deus, e toda a desobediência, todo o pecado cometido, ele traz consequências nefastas e terríveis para a vida das pessoas. E o que aconteceu naquele momento? Que as serpentes, que a Bíblia, algumas versões da Bíblia chamam de serpentes abrasadoras, foram invadir o arraial. E uma solução que foi proposta por Moisés naquele momento, estou parafraseando o texto, que era levantar uma serpente de bronze, justamente levantar, e todo aquele que tinha sido mordido pela serpente, olhasse para a serpente de bronze, ficaria sã, ficaria curado. Está registrado em Número. Você pode abrir sua Bíblia e ver do versículo 4 até o versículo número 9. E esse texto, ou melhor, esse evento é relembrado justamente no capítulo 3 e o versículo 14 pela fala de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele diz o seguinte: como Moisés levantou aquela serpente no deserto, para que todos que olhassem para ela não morressem, da mesma maneira o Filho do Homem, ou seja, Jesus Cristo, o Salvador perfeito, seria levantado na cruz do Calvário, para que todo aquele que olhe para Cristo, no sentido de buscá-lo como Salvador, também não morra em condenação, afastado de Deus. Então, é uma promessa bíblica, registrada em Gênesis capítulo 3, versículo 15, e também uma promessa que que está sendo referenciada em Número, e o próprio Senhor Jesus mostra no capítulo 3 e o versículo 14 e o versículo número 15, que todo aquele que olhar para o Filho do Homem, no sentido de buscá-lo como Salvador pessoal de sua vida, evita morrer em condenação. Observe que essa salvação, ela é maravilhosa. É a obra da salvação que é promovida. Vamos falar sobre a obra da salvação? Tópico 1 e o subitem 1, a obra da salvação, que vai aparecer aí na sua tela, para a gente detalhar mais um pouco. Diz assim: o Evangelho de João nos mostra que a obra de salvação é uma providência de Deus para salvar o ser humano de uma condenação eterna. No sentido geral, a palavra salvação, que vem do grego sotéria, traz um sentido de livramento de perigo, de ameaça, saúde, livramento de prisão e livramento do dilúvio. Dessa maneira, a salvação propriamente dita tem a ver com os que recebem a Cristo Jesus como seu suficiente Salvador. Vamos comentar esse texto aqui nesse momento? A obra da salvação. Lá na sua lição, quando nós estávamos lendo o texto da lição, tem uma palavra que merece destaque ali no texto. Chama-se providência de Deus. Vamos entender a questão da providência para a gente poder falar sobre essa palavra no grego, sotéria, por que ela está aqui no texto da nossa lição. Nós iniciamos falando o seguinte: o ser humano, ele pecou
toda a raça humana estava representada em Adão. A partir do momento que Adão é afastado do Éden, não é somente ele, a consequência do pecado dele passa para toda a humanidade. Romanos capítulo 5 e o versículo número 12 é um texto que merece ser lido aqui também. Observe bem como é que diz a palavra de Deus, 5 e 12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Com a queda de Adão, entrou a morte. A morte passou a todos os homens, indiscriminadamente a todos eles. Pode ser religioso ou não, pode ser que salvo em Cristo ou não, mas a morte por consequência do pecado irá alcançar essas pessoas. A única exceção, é claro, é se Jesus vier arrebatar sua igreja. Quando Jesus vier arrebatar sua igreja, os que estiverem vivos serão transformados. Mas, deixa eu lhe dizer, o estado do homem é um estado pecaminoso, terrível, afastado de Deus. Qualquer estado, ou melhor, qualquer condição que mostre o homem afastado de Deus, essa condição não é boa. Então Deus é quem providencia a salvação. Por isso que eu disse a você, aquela palavra providência merece destaque, porque a iniciativa de salvar o homem é de Deus, é a primeira iniciativa, é dele, porque o homem por si só não consegue se salvar. Não são as boas obras que vão me levar para as regiões celestiais. Só quem pode levar o homem para a região celestial se chama Jesus Cristo, Jesus de Nazaré. E meu querido irmão, a iniciativa sempre será de Deus. Então é Deus que, de maneira soberana, Deus que de maneira graciosa, pela sua graça, Deus de uma maneira misericordiosa providenciou a salvação em Cristo Jesus. Essa é a parte de Deus. E falando na parte de Deus, na nossa leitura bíblica em classe, se você tiver com a lição, fica com a lição aberta, mas eu vou pedir para colocar a leitura bíblica em classe, para a gente ler um versículo muito conhecido, que é tido como sendo o texto áureo da Bíblia, né? Que é João capítulo 3, versículo 16. Acompanhe comigo que eu quero dividir esse versículo em duas partes. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Observe bem, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Essa aí é a parte de Deus, é Deus quem amou, é Deus quem enviou. Então, duas coisas a gente pode ver no versículo. Deus, pelo seu grande, infinito, imenso amor que não dá para ser calculado, então é Ele quem envia o seu Filho. Agora, a última parte, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, agora é a parte do homem. Então Deus fez a parte dele, o homem também faz a sua parte em aceitar Cristo como seu único e suficiente Salvador de sua vida, para escapar desta condenação, que é uma condenação terrível para qualquer ser humano. Então Deus providenciou. Sim, a gente viu lá aquela palavra sotéria. Por quê? Nós temos a salvação no Antigo Testamento, tem a salvação no Novo Testamento. Mas como é que a palavra salvação ela é encarada? No Antigo Testamento, de maneira geral, salvação no sentido de livramento físico, livramento de uma doença, livramento de batalhas. No sentido geral, existem palavras lá que mostram claramente a salvação da alma. Mas isso fica muito mais evidente justamente no Novo Testamento. Por isso que a palavra grega aqui, sotéria, tem vários sentidos. Tem um sentido de livramento do perigo, tem um sentido de saúde, tem um sentido de livramento da prisão, mas também tem um sentido de livramento do inferno. E o sentido que nós iremos trabalhar, ou melhor, já estamos trabalhando, é que a salvação propriamente dita é receber a Cristo como Salvador, seu único e suficiente Salvador de sua vida, para escapar justamente da condenação, que é a condenação do inferno. Então, você já viu a providência da salvação, que providenciou Deus. A iniciativa é de Deus.
Quem é agora? O que é que o homem faz? Busca Ele, recebe Ele, aceita Ele, com arrependimento e com fé. Porque Cristo é o nosso Salvador. Só Cristo podia ser o Salvador perfeito da humanidade. Vamos lá para o tópico 1 e o item 3 da lição? Cristo como sendo o Salvador. A obra de salvação tem como base a entrega do Filho de Deus como aquele que pagou o preço do pecado. Jesus é o nosso Salvador. Como bem expressa o termo grego soter, salvador, libertador, preservador, conservador, tem uma série de versículos bíblicos. Assim sendo, o Evangelho de João nos revela que todo ser humano foi corrompido pelo pecado e por isso precisa de um Salvador. Esse Salvador, revelado em João 3, 16 e 17, nos garante a gloriosa promessa de salvação. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem se arrepende, crê e permanece em Jesus jamais perecerá eternamente. Querido irmão em Cristo Jesus, a chave é crer nesse Salvador perfeito, chamado Jesus. Quando se chega com fé, com arrependimento, é claro, tem que se arrepender dos pecados, tem que crer no Salvador. A pessoa recebe a maior promessa de sua vida, promessa de salvação. Mas e após o recebimento da salvação? Como é que se dá a natureza da salvação? Como é essa natureza? Vamos lá para o tópico 2 da nossa lição e o item... Vamos para o tópico 2, coloca na tela porque tem uma pequena introdução logo no início que diz assim: podemos compreender a natureza da promessa de salvação estudando alguns aspectos salvíficos dessa grande obra. Primeiro, justificação. Um dos aspectos da obra salvífica que está apresentado em termos bíblicos é a justificação. Quem é alcançado pelo Evangelho de Cristo e crê no Filho de Deus, com todo o coração é declarado justo, entre aspas, isto é, livre da culpa e do merecimento da punição divina. Volta a tela aqui para a gente, vamos pegar um texto bíblico que fala sobre isso. Nós temos alguns textos bíblicos em Romanos capítulo 3, do versículo 21 até o versículo número 31. Nós vamos ler alguns textos, mas deixa eu mostrar a você, que a lição também está nos ensinando hoje, sobre a natureza da salvação. A natureza da salvação tem alguns aspectos. Tem um aspecto da justificação, tem um aspecto da regeneração e o aspecto da santificação. Ainda tem outro aspecto, que é o da glorificação. São aspectos, porque a salvação ela é completa em Cristo Jesus. Nós podemos fazer uma separação aqui nesse domingo de maneira didática. Primeiro justificação, depois a regeneração, depois a santificação. Veja que o autor da lição não trabalha a glorificação aqui nesse momento não, que a glorificação é um processo justamente final. Mas estas coisas, justificados em Cristo, regenerados em Cristo e santificados em Cristo, elas não acontecem em sequência. Na prática, não acontecem em sequência. Elas acontecem de maneira simultânea. Na hora que uma pessoa aceita Cristo como Salvador, ele é declarado justo. Naquela mesma hora que ele aceita Cristo como Salvador, ele é regenerado, transformado em uma nova criatura. E naquele exato momento que ele aceita Cristo como Salvador, ele é santo. Ou melhor, a santidade dele é posicional em Cristo Jesus. Então, didaticamente a gente separa, mas na prática, estas coisas acontecem simultaneamente, porque isso é uma obra do Espírito Santo. Vamos para o primeiro aspecto da salvação. Veja que nós estamos trabalhando a ideia de aspecto, porque é o aspecto da natureza. O que é a salvação em si? Primeiro, justificar. A ideia de justificar é tornar justo. Ou seja, o homem, ele é pecador, falho, pecador. Mas quando ele aceita Cristo, pecador destituído,
Mas quando ele aceita Cristo Jesus, o que é que acontece naquele exato momento? É uma mudança de posição. Ele sai da posição de condenação para a posição de justo. Ele passa a ser justo em Cristo Jesus. Nós não estamos falando de perfeição, estamos falando de uma mudança justamente de posição. E isso só é feito mediante o sangue de Cristo e a graça de Deus. Vamos ver Romanos capítulo 3 e o versículo número 24, diz assim, ó, sendo justificados gratuitamente, a justificação é gratuita, pela sua graça, pela redenção que é em Cristo Jesus. Então é a graça, é um favor imerecido de Deus, é pela redenção, ou seja, pela morte expiatória de Cristo lá na cruz do Calvário. Versículo 26, para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daqueles que têm fé em Cristo Jesus. Então a justificação se dá primeiro pela graça, depois pela redenção de Cristo e pela fé que a pessoa aplica justamente em Cristo Jesus, aceitando como seu Salvador. Então veja que coisa maravilhosa, a mudança de posição. Você entende agora, querido irmão em Cristo Jesus, que a nossa verdade prática, quando nós estávamos estudando ela, diz que é a maior bênção. Por quê? Porque nessa bênção está lá a mudança de posição e está lá a mudança de natureza, está lá a mudança justamente de caráter. Justificados em Cristo. Eu digo a você nessa manhã, você que é salvo em Cristo Jesus, você foi justificado em Cristo Jesus. Em Cristo você é justo, posicionalmente falando. Mas o que é que acontece também? Qual é outro aspecto da natureza da salvação? Chama-se a regeneração. O que é a regeneração? A regeneração nada mais é do que o novo nascimento. O autor da lição, ele cita João capítulo 3. Vamos abrir a nossa Bíblia? Já que nós estamos na escola bíblica dominical. João capítulo 3, que é um evento bem conhecido que já foi trabalhado aqui em outras situações também. É quando Jesus se encontra com Nicodemos e vai falar sobre o novo nascimento. Capítulo 3 e o versículo 3 diz assim, e Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Só para a gente adiantar a história aqui, porque temos vários textos ainda para serem lidos, Nicodemos é chamado de um dos príncipes dos judeus. Dependendo da versão que você esteja trabalhando com ela nesse momento, é chamado de um dos principais dos judeus. Nicodemos era um homem importantíssimo, membro do Sinédrio. Nicodemos era um doutor da lei, era um grande religioso. Mas quando ele se encontra com Cristo Jesus, ele tece um elogio a Cristo, Jesus olha para ele e diz assim, Nicodemos, é necessário tu nascer novamente. Inicialmente Nicodemos não entende, poderia eu entrar no ventre da minha mãe e voltar novamente? Jesus disse, não é isso que eu estou falando. O nascer de novo é nascer pela água e pelo Espírito, pela ação da palavra de Deus e pela ação do Espírito Santo. Capítulo 3, versículo 5. Nascer da água, nascer do Espírito, é uma ação direta do Espírito Santo e da aceitação da palavra de Deus que faz com que em nós seja gerada uma nova natureza em Cristo Jesus. Agora, o que chama a nossa atenção aqui, isso merece um ponto de reflexão tão grande para a gente. Nicodemos era religioso. Deixa eu falar na outra câmera, mais perto. Talvez nós estamos falando aqui, né, para pessoas que ainda não aceitaram a Cristo como Salvador e acham que as suas obras o levarão ao outro lado da vida. Não. Nicodemos, ele era, vamos lá, vamos colocar as características: judeu, fariseu. Não entenda fariseu num sentido negativo. Ele era um dos principais dos fariseus. Ou seja, ele pertencia a uma elite religiosa da época. Ele era um dos doutores da lei. Ele participava do Supremo Tribunal dos Judeus, do Tribunal Religioso. Ele era, que se chamava justamente o Sinédrio. Em termos de posição social ele tinha.
em termos de posição religiosa também tinha, em termos de conhecimento da cultura e das escrituras sagradas que era o Antigo Testamento, ele também tinha. Mas você sabia que nada disso mostrava que ele era uma nova criatura. Jesus é muito enfático com Nicodemo, diz assim, se tu não nascer de novo, tu não pode entrar no reino dos céus. O que Jesus está dizendo não é a tradição religiosa que você pertence, não é o segmento religioso a qual você pertence que vai lhe levar para o céu. Quem salva é Cristo Jesus de Nazaré. Não é o meu conhecimento, não é o nosso conhecimento bíblico, não é a minha posição, o meu status social ou o benefício que a gente faz justamente para o mundo que vai fazer a gente chegar lá nas regiões celestiais. A Bíblia diz claramente, a salvação é em Cristo. Capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, versículo 11 e versículo 12, diz assim, em nenhum outro há salvação, a não ser no nome de Jesus. Está vindo também à minha mente, Atos capítulo 10, versículo 1, que fala de um varão, ou melhor, de um homem, chamado justamente Cornélio. Cornélio era centurião da corte romana, uma posição elevada dentro da sociedade, mas também no trato pessoal, no lado pessoal. A gente olha para do capítulo 10 de Atos dos Apóstolos para Cornélio, e ele era um homem piedoso, ele era um homem temente a Deus, era um homem que dava esmolas, era um homem que era fiel. Então, no trato social, a gente vê um homem lá em cima, bem posicionado, e como pessoa temente a Deus, tão temente que o texto bíblico diz que as suas orações foram ouvidas. Vamos ler esse texto para não ficar simplesmente só citando aqui. Até é bom que você leia esse texto conosco. Atos, capítulo 10, diz assim, e havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa, a qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Olha as características desse homem. Mas isso não foi suficiente para ele ser salvo em Cristo. Porque a salvação não é por mérito pessoal, não é por mérito social. A salvação é pelo sangue de Cristo Jesus derramado da cruz do Calvário. Tem um texto que prova isso? Tem vários textos. Mas sobre Cornélio, tem outro texto. Tem um texto, acho que talvez um dos melhores aqui, para tirar qualquer tipo de dúvida. Capítulo 11 de Atos e o versículo 13. E contou-nos como vira em pé um anjo em sua casa, e lhe disse, envia varões a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras com que te salves tu e toda a tua casa. Meu amado irmão em Cristo Jesus, você já viu pelas escrituras sagradas aqui, salvação é em Cristo, é pela graça de Deus. E eu estou falando para crentes nesse momento. A graça lhe alcançou. Jesus lhe fez o convite, você aceitou, você é crente hoje. E eu sei que é algo de Deus para a sua vida. Problemas, lutas, dificuldades. Todo mundo tem. Pode ser jovem, pode ser de meia idade, pode ser velho, mas todo mundo tem problema. Mas esses problemas não são desculpas para você abandonar a fé em Cristo Jesus. Tentação, está sendo tentado? Está sendo provado? Está na moinha de Jeová? Isso não é desculpa para você abandonar a fé. Eu vou estar sempre lembrando aquela fala da verdade prática. A salvação é a maior bênção que a gente tem. As coisas aqui passam. Te agarra com Jesus. Te lembra nessa manhã de domingo que você estava lá fora, sem Deus, sem paz, sem salvação, perdido, sem roteiro, sem saber para onde ia. Muita gente que, se hoje não estivesse na igreja, muitos deles
já estariam mortos. Mas Deus, pela sua infinita misericórdia, te alcançou, te trouxe para a casa dele. Tu é um crente. E por que abandonar? Deixar esse presente do lado que é a salvação em Cristo. No momento que você aceitou Jesus como Salvador, Ele te justificou. Em Cristo você é justo. No momento que você aceitou a Cristo como Salvador, Ele regenerou, gerou uma nova criatura. Observe que quando a pessoa aceita Cristo como Salvador, o desejo pelas coisas de Deus é muito forte. Desejo por ler Bíblia, desejo por orar, desejo por estar participando de campanha evangelizadora, de estar dentro da igreja. O que é isso? É essa nova criatura, essa nova natureza latente que está lá dentro, dizendo assim: eu quero mais, eu quero de Deus, eu quero buscar, eu quero conhecer, eu quero estar mais junto dele. Então está aí dentro. Mas a guerra que acontece, a gente sabe que é muito grande, porque mesmo sendo salvos em Cristo Jesus, nós compartilhamos da velha natureza, a natureza caída, pecaminosa, manchada pelo pecado, a natureza que tende para as coisas efêmeras da vida. A luta é grande. Temos vários versículos bíblicos que mostram claramente a luta que a gente tem, claro, com a graça de Deus. Se a gente está de pé, se nós estamos de pé, é porque o Espírito Santo tem nos ajudado. Se nós estamos aqui falando, eu e você, é porque o Espírito Santo de Deus, o mesmo Espírito que entrou na tua vida, que te batizou com o teu Espírito Santo, é que te dá força nessa manhã, te dá força para tu ficar vivo, para você estar de pé. E vem muito forte ao nosso coração. Já que nós estamos falando de salvação, a gente vai para o terceiro tópico daqui a pouquinho. Mas dizer a você nessa manhã de domingo, tem pessoas que estão em outros países, em outros estados, pessoas que estão tão distantes, dizem: mas aqui não tem igreja. Mas Deus está aí com você. Não vale a pena abandonar Jesus por nada. O presente que Ele lhe deu é muito maior. Que Deus nos ajude. Vamos falar agora de santificação? Já falamos de justificação, de regeneração, vamos falar de santificação? Sim, nós somos santos em Cristo Jesus. Talvez para a pessoa que está nos ouvindo agora, nos assistindo, e não compartilhe dos mesmos valores ainda da fé cristã, diz: mas como é que uma pessoa pode ser santo, um pecador? Sim, em Cristo Jesus pode ser. Vamos abrir o texto bíblico? Vamos pegar um texto bíblico. Primeiro livro aos Coríntios. E eu quero que vá para a tela, por gentileza, o segundo tópico e o terceiro subitem, está lá: santificação. Vamos ler esse texto junto. A santificação é um aspecto da salvação como resultado da obra do Calvário de nosso Senhor Jesus. Em primeiro lugar, por meio da justificação e da regeneração, somos santificados por Deus de maneira posicional, ou seja, imediatamente. Em segundo lugar, somos santificados de maneira progressiva por meio do relacionamento com Cristo Jesus. Vamos agora ler aquele texto que eu tinha prometido a você? Primeiro livro aos Coríntios, capítulo 1 e o versículo de número 2. Didaticamente, enquanto você procura aí na sua casa, vamos ser o mais didático possível. Em Cristo somos santos. Essa é a posição, essa é a santificação posicional. Em Cristo somos santos. Sim, com falhas, com defeitos. Olha, com falhas, com defeitos, com limitações. Porque é sempre em Cristo. Cristo sempre é o centro. Então, nele, somos posicionados neles como sendo santos. Mas essa santificação, ela é progressiva. Veja que a justificação, ela não é progressiva. Justificação é a declaração. A nova natureza que está em nós, ela não é progressiva. Ela é gerada instantaneamente, mas a santificação não, ela é progressiva, sim. Observe bem, vamos ver o lado posicional, depois a gente vai ver o lado da progressão, que depende de nós. Capítulo 1 e versículo 2 de Coríntios. A igreja de Deus que está em Corinto
aos santificados em Cristo, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e Senhor nosso. Vamos destacar aqui algumas palavras nesse texto. A igreja que está em Corinto, na cidade de Corinto, santificados em Cristo, chamados santos. Então essa é a santificação posicional de maneira imediata. E a progressiva, vamos pegar um exemplo prático, né, da progressiva. Se você abrir a sua Bíblia, lá no livro aos Efésios, capítulo 4, aqui entra a nossa parte, né? 4, e o versículo 23 diz assim: vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Eu estou usando a revista corrigida, que é muito comum entre nós, revista e corrigida, né? Que é o texto bíblico que nós estamos usando. Aí geralmente tem uma linguagem um pouco mais culta, para alguns dificulta, para outros não. E vos renoveis no espírito do vosso sentido, ou seja, te renova. Versículo 24, e vos revistais do novo homem, ou melhor, te veste do novo homem. Procura te revestir do novo homem. Como é esse novo homem? Que segundo Deus, esse novo homem é criado em verdadeira justiça e santidade. Você já percebeu que a abertura dos dois versículos, ela é bem incisiva e jogando toda a responsabilidade para cima desse novo crente em Cristo Jesus. Te renova no Espírito, te reveste no Espírito. Aí o versículo 25 começa a funilar e ficar mais sério. Pelo que deixai a mentira, falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros um do outro. Versículo 23, irai-vos e não pequei, não se põe o sol a vossa ira. Versículo 27, não deis lugar ao diabo. Versículo 28, aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com quem tiver necessidade. É a santificação progressiva, a gente vai orando a Deus. É assim que a gente se consegue, olha, é orando, é clamando, é lendo Bíblia, é meditando, é colocando na cabeça as coisas boas que vêm da parte de Deus para as nossas vidas, é buscando se santificar, se afastar desse mundo de pecado, esse mundo tão difícil. É um mundo muito complicado, mundo de tanta devassidão, de tanta coisa que muitas vezes macula, mancha a moral das pessoas. Mas quem tem que se afastar é você. A Bíblia diz claramente: deixai, te reveste, vai na frente buscando as coisas que são de Deus. Então essa é a progressiva, claro. Mas quem ajuda a gente a fazer isso chama-se o Espírito Santo de Deus, que está em nosso coração. Vamos pegar outro texto bíblico? Tem mais um texto, Romanos. Eu gosto muito desse texto que está em Romanos, que mostra a nossa parte, o que nós devemos fazer no trato da santificação. Romanos capítulo 6 e o versículo de número 19. Eu vou ler o 19, mas você que está anotando todas as informações, o ideal é pegar do versículo 18 até o versículo 23. Eu vou dar ênfase ao versículo 19, porque mostra justamente esse conselho do apóstolo Paulo. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, ou seja, pelas debilidades que são comuns a todos os homens. Assim como apresentaste os vossos membros, vocês apresentaram os membros de vocês, para servirem à imundícia e à maldade para a maldade. Mas isso foi lá no passado. Assim apresentei agora, apresento os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Aquela mão que furtava no passado não furta mais. Aquela boca que mentia tanto, tinha prazer na mentira, não mente mais. Aquela pessoa que dava lugar a tanta coisa ruim, e geralmente começa aqui, pela cabeça. Só pensamentos contrários. Hoje tem uma mente
voltada para buscar as coisas que são de cima. Lá no livro de Colossenses nós temos mais um texto bíblico que fala sobre isso. Colossenses capítulo 3, versículo 1. Portanto, se já ressuscitasse com Cristo, buscais as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. E o versículo 2, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Ou seja, verte a tua cabeça para o céu. Deus vai te dar força, crente. Deus vai te dar força para vencer. A gente geralmente fala, e tem pessoas que se questionam, mas é difícil. Diz, nada aqui é fácil. Mas se lembre que seu grande amigo, primeiro o seu Salvador, está com você. E depois o nosso amigo Espírito Santo, e Deus que está em nosso coração, é que nos ajuda a vivenciar a salvação nesses aspectos. Justificação, regeneração e a santificação em Cristo Jesus. Aí vamos lá para o terceiro tópico, porque o terceiro tópico, ele nos remete a uma pergunta que é muito importante. Vamos lá para o terceiro tópico, a gente vai tentar juntar, quero que eu coloque na tela o terceiro tópico. A promessa e perseverança na salvação. A palavra perseverança merece destaque. A base da promessa de salvação é Cristo. E o 2 diz assim, o item 2, frisa somente o item 2, a apostasia individual. Vamos voltar aqui para a gente. Volta a tela aqui. Esse tópico 3 é bem importante porque um dos objetivos da lição é refletir. Nós vamos refletir sobre uma pergunta que surge nesse momento agora, quando a gente estuda o tópico 3 da lição. Um crente salvo em Cristo Jesus, um crente lavado, remido pelo sangue de Cristo, ele pode perder a salvação? É uma pergunta. Biblicamente falando, ele pode perder sim. A possibilidade existe. Tem texto bíblico? Tem texto bíblico suficiente para mostrar isso. Vamos mostrar alguns? Vamos pegar primeiro livro de Timóteo. Abra sua Bíblia. Muitos desses versículos não estão listados na lição da escola dominical, não. Mas para contribuir com os irmãos que estão nos assistindo, vamos pegar alguns textos bíblicos que colaboram com essa assertiva. Primeiro livro de Timóteo, capítulo 1, versículo 19. Observa bem. Conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé. Olha a possibilidade de naufragar na fé, de morrer, de se afastar, de perder a salvação. Vamos pegar outro texto bíblico, Hebreus, capítulo de número 2. Hebreus tem um texto muito forte. Hebreus, capítulo 2 e o versículo... Hebreus 2 e o versículo de 1 até o versículo 3. Diz assim a palavra de Deus. 1 até o 3. Como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? Como escaparemos nós? E para colaborar mais ainda, Hebreus, capítulo 3 e o versículo 12. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Você já viu textos que a pessoa pode naufragar na fé, texto que um crente pode se apartar do Deus vivo, e tem um texto ainda mais enfático. Se você abrir a sua Bíblia, acompanhe, eu quero que você leia esse texto conosco. Segundo livro de Pedro, capítulo 2 da segunda epístola de Pedro, e o versículo 1 diz assim: E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Observe que é muito claro quando o texto diz assim: trarão repentina destruição e negarão o Senhor que os resgatou.
Ou seja, eram pessoas que eram crentes, que eram salvos, que eram direita, mas se envolveram com tanta coisa errada, se desviaram tanto do caminho, se afastaram tanto, que terminaram perdendo esse bem tão precioso. Tem outros textos bíblicos também que mostram sobre isso, mostram, né, essa realidade. Se você pegar, abrir sua Bíblia em Atos, capítulo 7, versículo 51, uma pessoa pode resistir à voz do Espírito Santo de Deus. Vamos abrir o texto? Vamos ler o texto? É melhor? Estamos falando de algo que é muito sério, sobre a possibilidade da perca. Capítulo 7 de Atos, versículo 21. Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resisti ao Espírito Santo, assim vós sois como os vossos pais. Assim vós sois como os vossos pais. Resistir ao Espírito Santo. Um crente pode resistir? Pode resistir ao Espírito. Não é para ele fazer isso. Um crente que está entrando por um caminho difícil, querendo se afastar, abandonar a fé, e o Espírito Santo fica falando, e fala por essa programação também, mas a pessoa pode resistir à voz. A pessoa que está lá fora, que quer aceitar Jesus como Salvador, sabe que precisa de Cristo como Salvador, e o Espírito Santo usa várias formas para falar com ele, e ele ainda bem pode resistir. Ô meu querido, que coisa difícil uma pessoa resistir à voz do Espírito Santo, seja crente ou seja justamente não crente. Nessa manhã de domingo, que Deus nos ajude a permanecer mais firme, a permanecer mais próximo de Deus, para não cair nessa situação que o versículo diz, naufragou na fé. A ideia de naufragar, né? Uma pessoa que está com um barco, que representa a vida, numa direção correta, mas se deixou levar pelos problemas, cair nas tentações, naufragou. Outros que começaram tão bem, como diz Pedro, com tanta coisa boa para a vida deles, mas se envolveram com tantos problemas, com heresias de perdição, e se desviaram, se afastaram. Pessoas com coração, tornaram seu coração mau e infiel, mas se afastaram. Então, se nós estivermos falando nesse momento aqui para alguém que se afastou do caminho de Deus, deixa eu dizer, para a gente concluir da seguinte maneira, dizendo a você que é crente, não vale a pena abandonar Jesus. Não tem desculpa, não tem desculpa nenhuma. Qualquer coisa, qualquer justificativa que você quiser apresentar aqui, diante de Deus não vale nenhuma. Porque a salvação está acima de qualquer coisa. Decepção, tristeza. A salvação em Cristo define a sua vida do outro lado. Então ela é mais importante. Então permaneça crente. E se você se afastou dos caminhos do Senhor, se tem alguém afastado que está assistindo essa programação, sim, falhou, errou, mas sempre vai ter espaço para o arrependimento, para a fé, e sempre tem espaço para a restauração, porque Deus restaura. Nada melhor do que numa lição como essa, falando de promessa de salvação, ofertar a salvação a quem ainda não é crente. Que busque a Cristo, chegue diante dele, e com certeza o Senhor Jesus vai te justificar, te transformar em justo, vai te regenerar da nova natureza e vai te santificar, formar um novo homem, formar uma nova vida. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe nessa manhã de domingo, e fica a palavra de Deus para os nossos corações. E de tudo aquilo que nós estamos falando, eu gosto sempre de pontuar aquilo que sempre vem mais forte ao nosso coração. A salvação é muito cara. O apóstolo São Paulo diz assim, foste comprado por bom preço. Preço de sangue. Cristo morreu na cruz do Calvário. Então, a mensagem que fica para os irmãos em Cristo Jesus é, permaneça firme e fiel, para juntos nós chegarmos lá em cima nas regiões celestiais. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus.
Queridos irmãos e amigos, mensagem maravilhosa. Hoje tivemos a exposição do plano da salvação, a mensagem da salvação. Aprendemos sobre a salvação, as promessas de salvação. Esta que é a maior de todas as promessas, porque demonstra não só a iniciativa de Deus em buscar o ser humano que estava perdido, bem como demonstra a condição humana, a impossibilidade do ser humano de manter a comunhão com Deus e que se fazia necessário, como já estudamos, que o próprio Cristo encarnasse, viesse, morresse e ressuscitasse para que no mérito da sua morte e ressurreição pudéssemos ter a esperança que temos de um dia estar com Ele. Vamos nesse momento agradecer ao Senhor por tudo quanto Ele nos concedeu nesta manhã. Se você puder neste momento, feche seus olhos e ore comigo. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, pela maravilhosa exposição da Tua Palavra, por tudo quanto nos concedeste neste dia, Senhor, e que aqui estivemos te adorando e aprendendo a Tua Palavra, Senhor. Queremos pedir uma bênção em favor de todos os quantos estão sendo alcançados através desta programação. Continua ajudando, Senhor, abençoando esta mensagem, Senhor, de salvação que foi exposta. Se porventura, ó Deus, algum amigo ou amiga não evangélicos estiverem acompanhando, ó Senhor, que o Teu Espírito esteja neste momento convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Queremos pedir neste momento, Senhor, uma bênção em favor do nosso pastor presidente, pastor Ailton, Senhor, evangelista Sonivalda, todos que compõem a Rede Brasil de Comunicação, a todas as direções de EBDs, corpo docente e discente, e que continue estendendo as Tuas mãos e abençoando o Teu povo. Em nome de Jesus nós te pedimos, hoje para todos sempre. Amém. Queridos irmãos, próxima semana estaremos aqui reunidos mais uma vez nesse mesmo horário, claro, se o Senhor Jesus não voltar e Deus nos permitir. Não desligue aí a sua TV, continue ligadinho na programação da Rede Brasil, que tem uma programação especialmente preparada para promover não só a sua edificação, mas a edificação de sua família. Continue ligadinho conosco aqui na Rede Brasil de Comunicação e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos hoje para todos sempre. Amém.